Nossa, eu estou tão atrasada com esse estudo das formas pensamentos. Na verdade, eu não estou atrasada com o estudo em si. A leitura eu estou fazendo, mas eu estou atrasada com o repasse dessas informações. Porque nos últimos 15, 20 dias, várias ocorrências aconteceram aqui, pessoais, e eu não consegui tirar o tempo de poder ficar aqui fazendo, né, o repasse daquilo que eu estava lendo. Mas aproveitei os momentos em que eu estava lá resolvendo aquelas questões, que era cuidar do meu pai no hospital, que ficou internado, então eu aproveitava os momentos para fazer a leitura. Então, nós vamos agora começar a fazer o repasse daquilo que até então foi lido. E a gente começa, então, falando, quando a gente estava falando no livro A Imensidão dos Sentidos, Hamed lá ele fala sobre as formas de pensamentos e nós comentamos um pouco sobre ela, não aprofundamos demais. Nesse livro aqui, que nós vamos fazer a leitura agora, o estudo, eles vão, né? Porque é a Annie Besant e o Charles Leadbeater. Charles Leadbeater. Eles conseguem trazer para nós com mais detalhamento de como essas formas de pensamento são criadas. Essas criações mesmo. Então, nós vamos começar pelo começo. Nós vamos começar pelo nome, pela nomenclatura. Porque quando eu fiz ali uma chamada dizendo que nós íamos estudar as formas de pensamento e que esse livro não era um livro espírita, alguém fez um comentário, mas por quê? Na literatura espírita, formas de pensamentos, André Luiz já falava sobre, né, qual a razão de você pegar um livro que não é da doutrina espírita. Mas nós vamos verificar que é a mesma coisa, nós lermos esse livro e qualquer outro livro do Ernesto Bozano, ou próprio Allan Kardec, ou André Luiz. Na verdade, eu quis chamar a atenção que este não é um livro espírita, para dizer assim, olha, tem alguém que não é da literatura da filosofia espírita que também fala sobre forma pensamento, e mais do que isso, nos faz um estudo mais aprofundado, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos começar justamente falando assim, da onde que surgiu esse conceito, esse nome das formas de pensamento. E não veio esse nome, não foi dado por Allan Kardec, não foi dado por André Luiz. Formas pensamento, o nome foi dado pelos teosofistas. E esses dois autores aqui, eles são da escola teosófica, e eles, então, clarividentes, médiuns clarividentes, eles não se chamam médiums, né? Mas, enfim, eles eram clarividentes. Então, eles observavam essas formas mentais que eram formadas, eles viam essas formas, então eles contrataram um desenhista para representar e colorir essas formas de pensamentos e editaram este livro, que é, digo para vocês, a referência para estudar essas formas mentais. Esse livrinho aqui, editado há muitos e muitos anos atrás já. E nós vamos encontrar aqui nesse livro, então, por isso que eu acho que é interessante, nós vamos encontrar esses desenhos que foram feitos pelo desenhista das formas de pensamentos, né? E dentro da filosofia espírita, quem falou sobre essas formas de pensamentos, e daí usando um outro nome, que foi utilizado e é utilizado a mesmo tipo de criações mentais, é ideoplastia. Então, Ernesto Bozano, inclusive, tem um livro chamado Pensamento e Vontade, onde ele fala das ideoplastias, ideia com plastia, ou seja, plasticidade da mente, das ideias, né? Essa é a visão espírita, vamos dizer assim, das formas de pensamentos. André Luiz, por sua vez, no livro Os Mecanismos da Mediunidade, também aborda essas formas de pensamento, mas daí usando também o termo ideoplastia, essas criações mentais, essas telementações. Então, André Luiz, nesse livro da mediunidade, ele aborda esses fluxos mentais, chamando então essa ideoplastia dessa telementação. Então, vamos lá. Para a visão ocultista, para o ocultismo em geral, usa-se esse termo forma mental. Para a área da parapsicologia, essas formas de pensamentos são colocadas como formações psíquicas. Para nós, já podemos dizer que essas formações fluídicas, ou essas forças ideoplásticas, ou essas formas de pensamentos, como queiramos chamar, são essas criações mentais que são originadas de nós criamos com a força do nosso pensamento, e nem precisa tanta força assim, basta que pensemos e já estamos criando através da matéria fluídica, né? Nós estamos aí, ideoplastia, nós estamos aí dando plasticidade através dos nossos pensamentos, essa matéria fluídica, e criamos essas criaturas, que não são, vamos ver que não são bem criaturas, mas nós criamos, né, essas formas, e vamos aí entender quais as influências que elas exercem sobre nós. Bom, uma dúvida que
pode surgir, não sei se vocês já tiveram essa dúvida, é em relação à confusão que se faz de formas, pensamentos ser a mesma coisa que larvas astrais. Então, nós precisamos aqui diferenciar o que é forma, pensamento e o que são larvas astrais. As formas, pensamentos, elas são realmente pensamentos feitos pela nossa vontade. As larvas astrais, elas não chegam a ser pensamentos formados, ou seja, são pensamentos que ainda não conseguiram se formar, eles ainda estão lá no nosso inconsciente. E nós temos aí diferentes níveis de larvas astrais. Vamos aqui tentar classificar. Nós temos larvas astrais que são produzidas por magia esta, que produzem essas larvas e eles acoplam, eles colocam essas larvas na aura de alguém. Essas larvas astrais, então, elas são produzidas por magos, por magia, através do umbral inferior, através do astral inferior. O outro nível de larva astral são aquelas que são criadas pelo inconsciente negativo da pessoa. Veja, nós não estamos falando aqui de pensamento da pessoa. Nós estamos falando aqui de larvas astrais que são criadas pelo inconsciente negativo da pessoa. Então, são um tipo de formas, pensamentos, vai lá, mas que nem chegaram a surgir na mente e no pensamento da pessoa. Consegue diferenciar aqui o que eu estou tentando fazer essa diferença? Então, isso está no inconsciente da pessoa, aquele inconsciente negativo. Aquela pessoa que tem já aquela propensão do negativismo, ela vai estar produzindo essas larvas astrais e essas larvas vão estar acopladas na sua aura, igualmente as formas pensamentos. Só que elas não chegam a se tornar um pensamento. Nós temos outros tipos de larvas astrais, como elas se formam em inconscientes negativos, que são aquelas que estão acopladas nos ambientes. Então, ambientes que são muito carregados, né? Então, nos hospitais, nas prisões. Então, esses ambientes muito carregados, essas larvas astrais são criadas por causa daquela egrégora que está lá, daquela energia que está lá. Essas larvas astrais são produzidas nesses ambientes lá. E tem ainda aquelas larvas astrais que são produzidas no umbral, ou seja, no astral inferior mesmo. Não, mas eu acho que essa eu já falei, né? Bom, para a gente saber bastante sobre isso, quem sabe até a gente possa fazer um estudo sobre essas larvas astrais, tem um livro do ocultista Ernest Bosque, que ele fala sobre um detalhamento sobre essas larvas astrais. Antes de entrar nas formas pensamentos, eu gostaria de trazer aqui uma figura, uma imagem, para que nós possamos fazer bem essa diferenciação em relação às larvas astrais. Olha só, nós estamos aqui estudando sobre as formas pensamentos. Eu começo aqui falando primeiro do nome das formas pensamentos, das diferenciações nos diversos ambientes aí, que trata de parapsicologia, de ocultismo, de espiritismo. E antes de entrar propriamente nas formas pensamentos, eu estou aqui fazendo uma diferenciação dessas larvas astrais. Então, nós vamos, antes de ir para lá, nós vamos entrar um pouquinho aqui o que Ernest Bosque traz sobre essas larvas astrais, como que elas se formam, como que elas se parecem. Então, eu trago essa imagem que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Essa imagem aí, nós temos pequenos insetos, se vocês estão vendo aí, vocês vejam assim, ó, em forma de aranha, em formas de barata, em formas de mosquito. Então, se nós pudermos fazer uma comparação desses parasitas que nós temos aqui na Terra, né? No nosso ambiente físico, nós temos baratas, nós temos moscas, nós temos mosquitos, não é? Como que esses parasitas no mundo físico, eles buscam se alimentar? Eles procuram se alimentar através de nós, né? Ou seja, do nosso sangue, as pulgas, por exemplo, ou outra fonte de nutrientes em nosso corpo. São parasitas que precisam sobreviver e vêm através dos nossos corpos sugar os nossos fluidos, o nosso sangue para poder se alimentar. A mesma coisa nos parasitas incorpóreos. Eles também vão se alimentar não do nosso sangue, mas de substâncias presentes nos nossos corpos energéticos. Então, geralmente, há algum tipo de comportamento nosso associado a uma emoção muito forte que vai servir de alimento. Então, esses parasitas, eles vão se alimentar dessa nossa emoção. Nossa emoção vai gerar
um tipo de... Ou um comportamento vai gerar emoção, ou a emoção vai gerar um comportamento que vai produzir essa energia para que esse parasita incorpore, ou seja, esse parasita no mundo extrafísico, que vai poder fazer, vai buscar esse alimento. Então, esse parasita, ele vai mais do que se alimentar, ele vai influenciar o indivíduo a repetir aquele comportamento. Ele vai fazer com que o indivíduo repita o comportamento para produzir mais daquela emoção, para que ele possa se alimentar daquela energia e se tornar mais forte ainda do que ele já está. Aumentando, assim, capacidade de influenciar aquele ser que ele está sugando, ou seja, o seu hospedeiro. Então, é um ciclo. Isso eu estou falando das larvas astrais. Isso é um ciclo que fica ali envolvendo o indivíduo para que ele possa produzir mais e mais daquela emoção e, assim, essas larvas astrais poderem se alimentar, se fortificarem. Esta outra imagem que eu trago aqui, vejam aquelas larvas que estão envolvendo, como se fossem cobras, envolvendo a pessoa. E aí vocês observem o chakra umbilical dele sendo enegrecido. E veja os vórtices, ele tem a entrada e a saída, né? No umbigo, na parte da frente e na parte de trás, na coluna, saindo. Os chakras, eles têm a entrada e a saída, né? E ali você veja que está totalmente envolvido, não é um chakra com uma cor normal, ele está todo envolvido com essas cobras. E observem aqueles raios que estão saindo dele, que são os raios, o formato de raios, né? Que está saindo também da parte de trás do seu chakra cardíaco. E aí essa pessoa não vai nem imaginar que ela está infectada, que ela está parasitada, porque ela não consegue distinguir os sentimentos que partem dela com o que é uma influência externa. Então, esses parasitas estão lá fazendo a influenciação e a pessoa não consegue fazer essa distinção, essa diferenciação do que é real seu sentimento, sua emoção, e do que é a influência desses parasitas extracorpóreos. E tudo isso, com certeza, é agravado pelo fato de que a raiva, ela tem o poder de romper, e é por isso que eu trouxe essa figura, que a raiva, ela tem o poder de romper as redes de proteção dos chakras. Nós sabemos que temos essa tela protetiva, para que nós possamos fazer o anteparo para que essas larvas astrais que estão no astral não possam adentrar nos nossos corpos. E essa tela, então, ela é de microfios tecidos finíssimos, mas de muita sensibilidade. Então, o álcool, o fumo, os comportamentos desregrados, os ambientes, o que nós falamos ali em relação às larvas astrais que ficam colocadas nos ambientes, tudo é sensibilizado nesta tela. E essa tela pode se romper. Quando essa tela se rompe, é de difícil recolocação, é de difícil conserto dessas telas. E a partir do momento... E essas telas existem para que nós não tenhamos essa abertura total do mundo astral, para que tudo que está lá não chegue até nós. E quando nós rompemos essa tela, essas infecções fluídicas acontecem. Então, nós ficamos à mercê dessas larvas, desses parasitas incorpóreos. Fizemos bem essa distinção aqui do que são essas larvas astrais. E para nós fazermos exatamente bastante essa distinção entre desfazer essa confusão de formas, pensamentos e larvas astrais, e quem desfez, que veio desfazer, tirar essa dúvida, desfazer essa confusão para nós em relação a formas, pensamentos e larvas astrais, foi o fundador da escola de cura prânica, que foi o mestre Showa Kokusui. Em um dos livros dele, que é o livro base da cura prânica, chamado Psicoterapia Prânica, e nesse livro ele explica o funcionamento dos nossos centros energéticos. Ele explica o funcionamento dos chakras, justamente no nível da ação emocional e mental. Porque os nossos chakras, eles atuam em todos os níveis, no nível físico, no nível emocional, no nível mental. Então, aqui a gente observa alguns componentes específicos da sujeira que se tira dos corpos energéticos. E isso inclui, conforme nos explica o mestre Showa Kokusui, ele nos explica, isso inclui as formas, pensamentos e esses elementais negativos, que são as larvas astrais. Então, o mestre Showa, ele descreve esses elementais
as larvas, como seres sob formas energéticas cuja consciência não está totalmente desenvolvida. Também ele recorre a metáforas e denomina, né, ele chama que são baratas ou parasitas etéricos, que se alimentam dessas emoções destrutivas. Esse livro é a base. Esse livro do Mestre Shoa, ele é o livro que mais vai introduzir e nos explicar sobre as larvas astrais. Então, a diferença entre esses parasitas etéricos, vamos dizer assim, e as formas pensamentos, é que as formas pensamentos são criações artificiais que a gente lança no mundo invisível. Enquanto os elementais, as larvas astrais, elas existem lá naturalmente. Dá para a gente perceber a diferença de um e de outro? E tem mais. No livro do Mestre Shoa, no livro chamado Autodefesa Psíquica, a gente aprende que esses elementais negativos, eles também podem ser enviados em rituais de magia negra, magias maléficas. Essas larvas astrais podem ser trabalhadas para serem acopladas, e nesse livro Autodefesa Psíquica, então, do Mestre Shoa, ele nos ensina de como fazer essa autodefesa. Mas é um tipo de ataque tão básico, mas ele fala que é um tipo de ataque tão básico que chega a ser até patético. Ele comenta sobre isso. Então, esse livro do Mestre Shoa, o livro que eu indico primeiro para nós lermos e estudarmos sobre larvas astrais, é do Mestre Shoa Kokusui, que foi o fundador da escola cura prânica, e o livro chama-se Psicoterapia Prânica. E o livro que ele também escreveu para nós nos defendermos desses elementais chama-se Autodefesa Psíquica, também do Mestre Shoa. E o livro que nós vamos aprender sobre formas pensamentos é o livro da Annie Besant e do Charles Leadbeater, que vai nos falar sobre formas pensamentos. E ainda temos o livro do ocultista Ernest Bosch, que fala sobre também um livro sobre larvas astrais. Então, assim, larvas astrais, formas, pensamentos. Conseguimos fazer a diferenciação do que é uma e do que é outra, apesar de todas as duas influenciarmos os nossos comportamentos, influenciarmos a nossa vida física aqui, são manifestações diferentes e são criadas de formas diferentes. Eu acho que, para a introdução, ficamos por aqui.